chegando agora, achar o teu cantinho, achar o teu espaço, nós vamos orar, nós vamos começar então com o nosso momento de adoração através do louvor, através de cânticos de oração. Vamos orar então. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, misericórdia sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, porque tivemos essa semana de trabalho, tivemos essa semana com os nossos afazeres, agora chegamos, ó Deus, no momento em que podemos desfrutar, talvez, de algum descanso. Eu rogo a Deus que o Senhor nos dê uma visão hoje, ó Pai, sobre o que o Senhor espera de nós, até em relação ao trabalho também. Para que tudo, ó Deus, tudo que fizermos, tudo que fazemos, ó Deus, e tudo, ó Deus, redunde para a Tua glória, para o Teu louvor. Que o Senhor, ó Deus, receba a nossa adoração, portanto, nossa gratidão, nos fale, ó Deus, através da Tua palavra, nós rogamos, encha-nos com o Teu Espírito, dá-nos, ó Deus, nova direção, ó Pai. Uma direção que glorifique o Teu nome, que honre, ó Deus, ao Evangelho, ao bendito Evangelho e que traga pessoas para perto de Cristo Jesus. Nos ajude, ó Deus, a aprender a lidar com um momento de sofrimento, um momento de aflição. Nos ajude, ó Deus, a crescer em tudo isso. Honra e glória ao Teu nome. Nós oramos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Quero convidar a equipe de cânticos para que nós louvemos ao Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé? Que bom que você está aqui essa noite. Muita chuva, né? Ô, chuva abençoada. Amém, irmãos? Você gosta ou não gosta de chuva? Aqui não tem jeito, né? Mas louvado seja o Senhor pela chuva. Por isso que a gente tem esse lugar tão lindo que a gente vive, né? Tanto verde, né? Por causa da chuva, né? Mas enfim, louvado seja o Senhor pela sua vida, porque você veio até aqui apesar da chuva, né? Que está sempre chovendo, mas glória a Deus por isso. E glória a Deus porque você veio aqui, que o Senhor possa abençoar o seu coração, que você possa agora abrir a sua mente, seu coração, para louvar ao Senhor, engrandecer o nome dEle. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Salmos 95, 1 a 3 diz: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a tua face com louvores, ante a sua face com louvores, e celebremo-lo em salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Amém? O Senhor é digno do nosso louvor e nossa adoração. Então agora levante a sua voz e declare: Senhor, eu te louvarei de todo o meu coração. Ele é o nosso bom Jesus. Vamos lá. Fala, Senhor. Senhor, é bom aqui no tempo. Por isso nós o louvaremos e agradeceremos o seu nome. Senhor, é a razão da nossa adoração, do nosso louvor, a nossa esperança.
nas dificuldades, nosso louvor estará sempre diante do Senhor. Vamos cantar em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Mais forte em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Teu nome seja engrandecido. Em todo tempo te adorarei. Senhor é digno. Senhor, recebe a nossa adoração essa noite. Nós louvaremos, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, Senhor. Em todo tempo. Eu te louvarei, meu bom Jesus. A gente vai cantar agora uma música muito antiga. Não sei se alguns de vocês talvez não eram nem nascidos quando essa música foi criada, né, e cantada pela Zaf Borg. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Salmo 18, 2 e 3. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus e a minha fortaleza, em quem confio e o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Que Ele possa ser engrandecido acima de tudo e de todos. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é grande, o Senhor é absoluto em nossas vidas. A Ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança.
todos os dias. Vamos cantar? Nosso maior prazer é estar na presença do Senhor e render a Ele louvor e adoração. Vamos declarar isso. Perto quero estar.
Senhor, é estar perto do Senhor, perto de Ti. Ajuda-nos a permanecermos sempre, Senhor, ao Seu lado, independente de qualquer coisa, Te adorando, Senhor, Te louvando em todas as circunstâncias e em todas as situações. Que a nossa amizade, Senhor, contigo cresça cada dia, Senhor, mais e mais. Que o Teu nome seja adorado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Quero convidar as crianças que venham à frente. Vamos orar. Crianças, vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Meninas, vamos orar? Deus bendito, nós Te adoramos, ó Pai, Te agradecemos pelos nossos filhos, ó Pai, que o Senhor os conduza na Tua presença, ó Deus, que o Senhor eduque seus corações na Tua graça. Pai, eu peço que o Senhor use os professores agora na direção, ó Deus, do estudo da Tua Palavra às crianças, aos jovens também. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, nos ensine, nos encaminhe, ó Pai, nos passos de Cristo Jesus. No nome de quem oramos. Amém. Amém. Podem seguir com os professores. Um dos pais vai ajudar até chegar na sala. Ok, nós estamos na nossa série de estudos na primeira carta de Pedro. Primeira e segunda, nós vamos às duas cartas de Pedro, se Deus nos permitir. Nós estamos no capítulo 2 da primeira carta. Hoje nós vamos tratar do verso 18. Eu tinha colocado ali do verso 18 ao 25. Mas essa programação eu tinha feito há um tempo atrás e durante a semana, pensando, eu vou dividir na metade. Eu vou até o verso 21 hoje. Então, do verso 18 ao 21. E aí, na próxima oportunidade, nós vamos então do verso 19 ao 25. Então, hoje, do verso 18 ao 21, vamos considerar isso como a primeira parte dessa mensagem. A próxima será então a segunda parte que vai completar essa mensagem, até porque do verso 18 ao 25 o assunto está bastante conectado, mas se eu fosse seguir todos os detalhes ali, a gente ia gastar bastante tempo, então eu preferi dividir, e nós vamos seguir então, verso 18 ao 21 hoje. Quando eu era criança, eu não pensava que um dia eu ia dizer isso, mas eu gosto de música sertaneja. Mas eu gosto de música sertaneja raiz, né, como a gente chama. Sabe, de ouvir, de ter aquele sentimento de infância, assim, de ver meu pai tocando violão, os parentes e tal, fazendo aquele solo, junto com aquele dueto, na verdade, com a viola, né? É bonito demais. Mas aí depois veio aquele sertanejo mais de sofrimento, né? E aí a sofrência, né? Então, e a música country também parece que vai seguindo nessa onda, né? Eu lembro que alguém falou assim, olha,
O que você ganha se você tocar música sertaneja ao contrário? Você ganha sua casa de volta, sua mulher de volta, seus filhos de volta. Se tocar ao contrário. Porque é tanto sofrimento ali na música, né? Então, se tocar ao contrário, talvez você resolva o seu sofrimento. Eu tenho ouvido algumas músicas country também. Nossa vida, tanto sofrimento ali, né? Algumas são ok, mas... Enfim. Mas é isso, a gente lida com o sofrimento. Só espero que a gente não fique muito focado no sofrimento. Às vezes a gente lida no sofrimento no ambiente de trabalho. É uma grande parte da nossa vida. Mas eu espero que a gente tenha hoje uma visão um pouco diferente do que Deus espera de nós em relação ao trabalho. E eu estou falando de trabalho aqui porque Pedro, ele escreve para pessoas que estão vivendo várias ocasiões de sofrimento. A principal delas envolve o fato de elas serem cristãs. Elas estão então fugindo da perseguição. Mas Pedro chega num ponto que fala sobre a liberdade que essas pessoas alcançam pela salvação em Cristo. No entanto, eles não podem usar dessa liberdade para, vamos dizer assim, na linguagem nossa, né? Com a intenção de libertinagem. Eles precisam, todos eles, serem bons cidadãos de algum jeito. E nós vimos então como isso se desdobra em várias áreas. Semana passada nós falamos sobre a nossa relação com o governo, que nós deveríamos pensar sobre as autoridades que são colocadas diante de nós. Foi uma mensagem bem desafiadora, desafiadora para mim, eu imagino que seja essa mensagem desafiadora para você também. Se você não esteve conosco na semana passada, eu recomendo que você procure lá no nosso vídeo no YouTube e veja a mensagem. Certamente vai mexer com o seu coração de algum jeito, com as suas estruturas em relação ao seu pensamento quanto às autoridades que são colocadas sobre nós. Mas Pedro, ele continua isso e ele vai falar então sobre agora outro nível de autoridade, ou autoridade no ambiente de trabalho. E depois ele fala então da relação da esposa com a autoridade do seu marido descrente. Nós vamos ver tudo isso na sequência, mas hoje nós vamos ver aqui a questão do trabalho. Ele diz no verso 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então esse é o tema. Ele diz, olha, vocês precisam ter um bom procedimento diante dos gentios. Gentios aqui é usado por Pedro como uma expressão para se referir a um não cristão, embora alguns gentios eram cristãos daquela igreja também. Mas a ideia é, olha, diante dos não cristãos, tenham um bom procedimento para que eles glorifiquem a Deus, eles observando as vossas boas obras, possam ter o coração deles transformados a ponto de glorificarem a Deus. E ele fala então, como eu disse, sobre a nossa relação com as autoridades, nossa relação no trabalho, nossa relação em casa. Então, sobre a relação no trabalho, do verso 18 ao verso 21 diz assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Bom, além da casa, o trabalho é o lugar onde você gasta grande parte do seu tempo. Pelo menos 1/3 ou talvez mais do seu tempo diário você passa no ambiente de trabalho. Mais do que isso, há uma pesquisa que diz que, em média, se você alcançar 70 anos, você terá trabalhado 20 anos. Claro, você
trabalhou mais do que 20 anos, mas eu me refiro a trabalhar 20 anos ininterruptos. Tem noção do que é isso? Se você alcança 70 anos, você, durante 20 anos ininterruptos, você esteve no ambiente de trabalho. 20 anos da sua vida dedicado a alguma coisa. Então você passa bastante tempo lá. Você tem, portanto, nesse tempo, um palco, um lugar onde você pode revelar a glória, a graça de Deus diante de pessoas que não creem em Cristo Jesus. Essa é a chance que você tem. 20 anos da sua vida, né? Talvez para mais, mas você tem a chance de manifestar a glória do Senhor diante das pessoas. Assim como o nosso Senhor disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então você tem a chance no ambiente de trabalho, e eu posso dizer que, honestamente, é uma das grandes bênçãos você estar num ambiente onde você pode realmente manifestar a glória e a graça de Deus diante de outras pessoas, naquilo que nós geralmente chamamos de trabalho secular. Ali você pode alcançar pessoas que jamais pensariam em ir para a igreja, pessoas que jamais tinham qualquer contato com alguma religiosidade. Ali você alcança agnósticos, ateus e até antagonistas, né, do Evangelho. E a oportunidade, então, que nós temos de estar diante dessas pessoas, lá você tem oportunidades para conversas interessantes. Hoje, eu tive um bom momento, vou dizer, eu fui no car show, né, lá com o pessoal do trabalho e tal, e no momento do almoço eu sentei com um colega de trabalho e, assim, por nada ele começou a me perguntar sobre a igreja, ele é católico, e eu falei, olha, mas ele perguntando, né, vocês comemoram isso, e as tradições da igreja católica e tal? Eu falei, olha, não, porque a gente tem uma base diferente, a gente tem a escritura como a nossa base. A igreja católica ela tem um pensamento diferente. Aí eu comecei a falar das diferenças que tinham, né? Falei, você já ouviu falar da reforma protestante? O que aconteceu? Ele falou, não, nunca ouvi falar disso. E aí foi uma chance de contar um pouco, e é claro que Deus dá a chance não só de contar a história, mas contar os motivos por trás dessa história, né? Então, são oportunidades que Deus vai dando pra gente. Lá a gente tem a oportunidade de orar antes do nosso momento de almoço ali, e as pessoas podem ver, talvez isso seja uma ocasião, claro que se você não faz isso para que os outros simplesmente vejam, mas é uma ocasião para que as pessoas vejam que olha, algo na sua vida que é diferente, uma realidade espiritual na qual você realmente crê e não tem vergonha de manifestar. Talvez você leve a sua Bíblia, deixe em cima da sua mesa, em alguns momentos, se você tiver a oportunidade, você lê, ou então em alguma ocasião, dependendo do tipo de trabalho, claro, você vai ouvir uma mensagem, um sermão, e isso pode então criar oportunidade, chamar a atenção das pessoas. Enfim, há várias coisas que podem acontecer no ambiente de trabalho que vão ser como uma vitrine do que significa viver a vida diante do Senhor, para pessoas que não fazem ideia do que é conhecer a Deus, do que é ser transformado por Cristo Jesus, do que é ter uma nova caminhada com o Senhor. Então eu quero dividir aqui esse texto que nós lemos em 4 blocos. Você não precisa decorar isso, mas só para a gente ter uma estrutura. E o primeiro seria um comando prático, uma complicação potencial, uma consideração poderosa e um chamado pessoal. Um comando prático, uma complicação potencial, uma consideração poderosa e um chamado pessoal. Essa é a estrutura que a gente vai seguir aqui no texto. Mas além dessa estrutura, eu também, no meio delas, eu vou te dar algumas dicas. São 4 dicas importantes para como ver o trabalho. E essas coisas, sim, eu gostaria que você guardasse mais no seu coração.
do que propriamente a estrutura. Mas vamos seguir a estrutura, porque é melhor, funciona melhor para mim também. Primeiro, um comando prático. Então a gente vai para o verso 18 que diz assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Você poderia traduzir a palavra servos aqui como escravos. Era muito comum a realidade de escravidão no primeiro século. Mas a palavra comum aqui para escravos no texto bíblico, para alguém que já ouviu isso, é a palavra doulos. No entanto, não é essa palavra que aparece aqui. A palavra que aparece é oiketai. Oikos, casa em grego, oiketai, servos da casa. Então isso indica pessoas que trabalham para um senhor, uma casa. E porque se refere a servos da casa, esse trabalho poderia ser de todos os níveis. Poderia ser tanto de um médico da casa, um administrador da casa, como até um empregado braçal. Em todos os níveis de trabalho, você pode encaixar pessoas ali, pessoas que estão, então, debaixo da autoridade de alguém da casa. E, como eu falei, poderiam ser muito bem educados ou poderiam ser trabalhadores mais braçais, mas todos eles debaixo de um senhor. E a palavra para senhor aqui é despotai, déspotas. Da onde vem, né, a ideia de déspota, autocrata, tirano, né? É uma palavra usada para se referir a uma autoridade que tem poder ilimitado sobre outra pessoa. Uma autoridade que tem um poder ilimitado sobre outra pessoa. Então nós estamos olhando para essa relação aqui. Alguém que tem um poder ilimitado e aquele que serve aquela pessoa. Essa é a estrutura por baixo. Agora imagina, no Império Romano, no primeiro século, você tinha cerca de 60 milhões de escravos. Era metade, praticamente, do Império eram escravos. Então, você não tinha esse tipo de relação de trabalho que hoje nós temos, né? Sei lá, algumas proteções, RH, sindicatos e essas coisas todas, você não tinha. Você tinha o senhor e você tinha os escravos. E essa era a maior parte da população ali em termos de a vida comum. Pelo menos metade da população era uma população de escravos. Isso não significa que a outra metade fosse de senhores, não era assim, né? Eram de trabalhadores comuns, de pessoas que tinham ali talvez um pequeno negócio, o seu campo e o restante escravos. Então era muito comum essa experiência e a maioria dos cristãos, inclusive, eram escravos também. Agora, isso colocava as pessoas numa posição muito difícil, porque os escravos eram tratados como meros instrumentos, meros objetos. Não eram tratados de maneira pessoal, cuidadosa, em muitos casos, é claro. Vou ser bem honesto aqui, há muitas histórias de bons senhores, e inclusive o texto bíblico fala sobre isso. Haviam então senhores que tratavam seus escravos como pessoas da casa. Tratavam como filhos. Alguns senhores deixavam a sua herança, inclusive, para os seus escravos. Então você tinha algo assim acontecendo. Por outro lado, você tinha senhores bem cruéis e maldosos. No entanto, assim, o padrão geral, a visão geral na sociedade era que escravos eram meras ferramentas. Tanto que Aristóteles, ele escreveu o seguinte: um escravo é uma ferramenta viva e uma ferramenta é um escravo inanimado. Pra ter ideia. Escravo é uma ferramenta viva e uma ferramenta é um escravo inanimado. Um dos nobres romanos, chamado Varro, ele disse o seguinte: a única coisa que distingue o escravo de um animal ou de um carro é que o escravo pode falar. Outro autor que desconhecido, ele recomendou que, isso no
contexto do império, que se você comprar uma fazenda, você deveria jogar os escravos velhos fora, deixar para morrer, porque eles são simplesmente ferramentas quebradas. Veja, essa era a situação e o nível de tratamento que se dava à metade de uma população. E esse era o contexto no qual aqueles irmãos estavam inseridos. E nesse contexto, Pedro diz o seguinte: servos, se rebelem. Não. Servos, sede submissos ao vosso Senhor. Servos, sede submissos ao vosso Senhor. Você diria, quê? Calma lá, não é agora a hora da revolução, não é agora que a gente tem que mostrar o nosso poder. Pedro diz, não, apesar da liberdade que vocês têm em Cristo, servos, sede submissos ao vosso Senhor. Isso certamente seria, talvez, chocante, ainda mais, né? Talvez você esperasse, olha, eu vou encontrar alguma redenção aqui, eu vou sair desse momento, dessa situação. Olha, Pedro diz, não, calma lá, fica no teu lugar e sede submissos ao vosso Senhor. Agora, esse é o comando, então, esse é um comando muito prático. Se submetam ao vosso Senhor. Isso não significa que Pedro, ou a Bíblia em geral, aprovava a ideia de escravidão. Mas a ideia de escravidão ela estava ali, impregnada na cultura, e Deus usava essa ideia, inclusive, para revelar a transformação do Evangelho. Quantas vezes a Bíblia fala de que nós éramos escravos do pecado, e então nós fomos libertados para uma nova vida? Então, usando dessa figura e desse contexto que era tão comum, o Evangelho prega exatamente isso, uma libertação, uma renovação, uma transformação, um novo estado, uma nova vida que que era bem agora sentida, uma vez que eles tinham um padrão que revelava para eles essa analogia. E a gente tem, então, Deus usando essa história da transformação cristã, inclusive para diminuir, para eliminar não diria, mas para diminuir bastante a força da escravidão. Você pensa que dali para frente, 4 séculos depois, a escravidão era quase mínima no contexto do Império Romano. E eu pesquisei, tentei achar o motivo, porque e até a enciclopédia britânica indica que a grande movimentação que deu diminuição e quase eliminação da escravidão no contexto romano foi o fato de que muitas pessoas se converteram ao cristianismo. E à medida que essas pessoas se convertiam ao cristianismo, elas viam umas às outras com um novo olhar. Viam os homens como não instrumento, mas como imagem e semelhança de Deus. E essa força do cristianismo, então, no Império, diminuiu e quase extinguiu a escravidão no contexto do Império Romano. Isso é incrível, não é? Incrível. Depois à frente, a gente tem os ingleses, por exemplo, William Wilberforce, e o seu amigo John Newton. John Newton foi aquele que escreveu Amazing Grace, né, aquele hino super conhecido, que foram grandes homens que lutaram contra a escravidão. Eles deram força ao movimento, e depois nos Estados Unidos também houve um movimento igual de uma mudança, e uma mudança que vinha dessa visão transformadora que o Evangelho dava, dessa visão diferente que o Evangelho dava às pessoas. No entanto, naquele contexto triste, duro, Pedro olha para aqueles homens e dá um comando certo: submeta-se ao seu Senhor. Submeta-se ao seu Senhor. Agora, daqui a gente tira um princípio importante, e esse princípio eu gostaria que você guardasse. Princípio importante, o que Deus espera de nós: trabalhe duro e trabalhe bem. Trabalhe duro e trabalhe bem. Esse é um princípio importante. Seja um trabalhador esforçado. Seja o tipo de trabalhador que qualquer empregador queira empregar. Como cristão, trabalhe duro e trabalhe bem. Um irmão contou uma experiência. Ele tinha formação no campo de medicina, e
e de radiologia, mais propriamente. E ele tentou numa entrevista de trabalho, tentava outra e tal, e aí sempre a resposta era a mesma. Ok, depois a gente vai te ligar. Isso significava que, ok, você perdeu, né? Não vai receber essa ligação. E teve uma ocasião que a pessoa do RH falou, olha, ok, nós vamos te ligar. Ele levantou e falou assim, olha, se vocês me contratarem, eu vou ser o melhor funcionário desse lugar. E aí a pessoa da RH falou, ok, levantou e falou, você está contratado agora. Depois ele saiu, né, pensando, ele falou, porque agora eu tenho que cumprir, né, eu tenho que ser o melhor funcionário daquele lugar, né, e de fato é isso que Deus espera de nós, né, trabalhe duro e trabalhe bem. Isso Deus espera de nós, por quê? Porque o trabalho é um palco para a gente revelar o quanto Deus pode mudar a nossa vida. No verso 18 ele diz, sede submissos aos seus senhores com todo o quê? Com todo temor. Com todo temor. E aqui temor pode ser tomado como respeito, né? Não seja um empregado amargo. Não seja do tipo de empregado com aquela disposição negativa, sabe? Não seja aquele tipo de empregado que traz ali um clima, triste, pesado ao ambiente. Não seja esse tipo de trabalhador. Trabalhe duro, trabalhe bem. Esse é um comando prático e essa é a primeira instrução debaixo desse comando. Segunda coisa, uma complicação potencial. Você vai notar que à medida que nós passamos pelo verso 18, as palavras que seguem mostram que nem todo chefe é bom, né? Nem todo chefe é gentil. Ele diz, seja submisso aos seus senhores com todo temor, não somente aos bons e cordatos ou gentis, mas também aos perversos. Perverso é a palavra escolhos. Sabe aquele problema na espinha, escoliose, né? A pessoa torta, a ideia é essa. Uma pessoa torta, né? Uma pessoa virada, sei lá, a gente poderia colocar assim. Mas a ideia de severa, né? Uma pessoa severa. Ainda que essa pessoa seja torta, severa, invertida, sei lá, que palavra você queira traduzir, né? Seja submisso com temor, ainda que o chefe seja assim. Agora, se uma pessoa é assim, se um chefe é assim, o empregador certamente vai sofrer. E você vai notar essa relação no verso 19, porque diz ali, suporte tristezas, ele diz, sofrendo injustamente, são palavras de sofrimento. Verso 20, se você faz o bem, ainda assim sofre. E por que elas sofreriam? Porque elas estão debaixo desse chefe severo, né? Esse mestre deles, então esse chefe, esse senhor é severo. Você já teve um chefe severo? Já. Você já teve algumas situações assim? Olha, é um amigo meu, inclusive, pastor, mas foi meu chefe, gerente num projeto e esse era severo, assim. Eu passava horas e horas escrevendo um texto e aí, assim, a gente trabalhava junto na produção de livros didáticos e eu trazia o texto achando que suei, trabalhei aqui, fiz o meu melhor. Ele olhava, o texto não passava 2 minutos. Nossa, tá muito ruim isso aqui, precisa mudar tudo, precisa refazer. Nossa, e aquilo acabava assim com a minha energia, né? Ele era severo, mas me ajudou muito na severidade dele a melhorar, a crescer, a desenvolver e tal. Mas era severo, não é fácil. Mas isso traz pra gente uma segunda dica importante. E a segunda dica e a segunda coisa que eu gostaria que você guardasse é que a vida é uma mistura de coisas boas e ruins, mas use ambas para proclamar o Evangelho. A vida é uma mistura de coisas boas e ruins, mas use ambas para proclamar o Evangelho.
Você vai ter bons chefes e maus chefes. Você vai ter momentos no seu trabalho bons, coisas que você gosta de fazer, e você vai ter coisas que você não gosta de fazer, coisas difíceis de fazer. Mas tudo isso, em todas essas coisas, use essas coisas para manifestar a glória do Evangelho. Naquele momento em que você estiver sofrendo ali, leve em consideração algumas coisas. Leve em consideração o fato de que você tem um emprego. Isso é importante levar em consideração, ainda mais nos dias que nós vivemos, não é? Quantos dos nossos irmãos sofrem com isso também? Leve em consideração. Agora, leve em consideração que Deus te colocou ali. E Ele te coloca ali por algum motivo. Então, coloque isso diante dos seus olhos. Talvez seja um momento difícil, talvez ainda não se abriu uma outra oportunidade, talvez essa oportunidade venha ou não, mas Deus te colocou com propósito ali. Deus não brinca com a nossa vida, Deus não brinca com as coisas que Ele faz, a direção que Ele dá na sua vida. Deus te coloca ali. Então pense nessa ocasião como uma bênção, porque você tem algo que é importante. Pense naquela ocasião como uma oportunidade e tenha esse tipo de atitude. Há uma pesquisa de Harvard que diz que 85% das pessoas contratadas, elas não são contratadas por causa da sua inteligência, da sua capacidade de refletir. Elas são contratadas por causa da sua atitude. A maneira como essas pessoas se mostram, a maneira como elas se comportam, a maneira como elas pensam o trabalho, isso é que faz com que a maioria dos empregadores empreguem alguém. Não é uma pessoa geralmente capacitada, geralmente que sabe tudo, é o tipo de atitude que aquela pessoa tem, e isso faz uma enorme diferença. Então, olha, no meio de situações fáceis ou difíceis, você precisa ter uma atitude. E uma atitude que implique manifestar o que significa viver coisas boas e coisas ruins para alguém que tem Cristo Jesus, para alguém que vive diante do Senhor. Como é que eu lido com essas coisas boas? Como é que eu lido com essas coisas ruins? Sendo alguém que tem o Senhor. Ok, o terceiro ponto é uma consideração poderosa. Verso 19, ele diz assim: porque isto é agradável, isso é bom. Eu quero dizer o seguinte: você vai ter bons chefes e você vai ter maus chefes. E quando você tem um chefe ruim, ele diz: porque isso é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza, sofrendo injustamente. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, o suportais com paciência. Se você é um mau trabalhador, se você é relaxado no trabalho, se você é alguém que fala demais, e em alguma ocasião há uma pressão maior sobre você, você é punido de alguma forma, olha, tem que ser sincero aqui, merece? Mereceu. Sabe? Merece, porque não é esse tipo de atitude que Deus nos chama a ter. Mas se fazendo bem, se servindo ao Senhor, você ainda assim é afligido e suporta com paciência, isso é agradável a Deus. Deus fica satisfeito com isso. Deus se satisfaz na forma como você responde ao seu sofrimento, àquela ocasião, ao seu chefe. Isso é agradável a Deus. Agora, qual é o verdadeiro motivo do seu trabalho? Para que você trabalha? Apenas para um salário? Eu sei que isso é importante. Nós precisamos, você precisa, eu preciso. É para ganhar vida? É para sustentar sua família? Todas essas coisas são importantes, mas há algo que é muito, muito mais importante e deveria levar você a um outro nível de pensamento em relação ao trabalho. Qual é?
que Deus se satisfaz com a forma como você trabalha. Isso é agradável ao Senhor. Se no meio da confusão você responde de alguma forma que você honra a Deus. Veja, era chocante talvez para aqueles irmãos ouvirem esse tipo de mensagem, porque muitos deles estavam debaixo de um perigo de morte. Eles eram tratados como instrumentos, eu já falei, na verdade, se um escravo fugia, ele podia ser tatuado ou queimado na testa dele, a letra F, que significa fugitivos. E uma vez que ele era, então, alguém que fugiu, ele podia ser pego por qualquer um e podia ser morto sem nenhuma condenação para aquele que matou, porque ele era indigno, ele era um fugitivo e ele estava marcado com isso. Veja a situação que aquelas pessoas enfrentavam. Então elas estavam debaixo de perigo, elas estavam debaixo às vezes de perigo de morte, e ainda assim o Senhor diz: olha, se você numa situação dessa suporta com paciência, isso agrada ao Senhor. Não é fácil para eles. Agora a gente está numa situação um pouco mais confortável, vamos levar isso em consideração, né? A gente tem o RH da empresa, não é? A gente tem aí, não sou muito fã, mas a gente tem os sindicatos, né? A gente tem alguma coisa aí de proteção, alguma proteção governamental, alguma justiça em torno ali que pode nos ajudar, e a gente então se encontra numa melhor posição do que aqueles irmãos, né? E por conta disso, então, a gente tinha que ter uma atitude ainda mais firme do que eles foram chamados a ter, ainda que isso nos coloque debaixo de alguma situação. Há uma placa de trabalho de um negócio em São Francisco, nos Estados Unidos, que diz assim: se você não acredita na ressurreição dos mortos, deveria estar aqui 5 minutos antes do horário do fechamento. Se você não acredita na ressurreição dos mortos, deveria estar aqui 5 minutos antes do horário do fechamento. O que isso quer dizer, né? Que aí, assim, tá todo mundo lá, relaxado, não faz nada, não trabalha direito. Aí 5 minutos antes, agora sim, eu estou olhando no relógio, né? Já está pronto. Então vai resolver o trabalho do dia inteiro naqueles 5 minutos, né? Então, se você não acredita em ressurreição dos mortos, pode assistir ali os 5 minutos antes da saída que você vai ver isso, né? Agora, se a pessoa vive assim e está debaixo de sofrimento, olha, ela está debaixo de um sofrimento que ela mesma causou. Agora, é possível que ela esteja debaixo de um sofrimento que envolva mais perseguição. Talvez o chefe não gosta simplesmente pelo fato de ser cristão. Simplesmente pelo fato de você ter a sua fé em Deus e você de alguma forma vocalizar isso, pronto, isso se torna um problema. E a gente tem histórias bíblicas, né, de quantas pessoas passaram debaixo do sofrimento. Daniel, lá quando foi proibido de orar, orou. José, que uma situação de mentira em torno dele, ficou anos na prisão, e depois Deus resgata aqueles homens, né, em todas essas ocasiões de sofrimento. Mas tanto que José diz, né, vocês intentaram mal contra mim, falando dos irmãos lá, de toda a história que ele passou, mas Deus tornou o mal em bem. E a gente não sabe o que Deus vai fazer no meio de tudo isso. Mas isso leva a gente a um terceiro princípio que eu quero que você guarde. O terceiro princípio é: leve Deus para o trabalho com você. Amém. Leve Deus para o trabalho com você. Efésios capítulo 6 diz assim: trabalhem com entusiasmo, Paulo escreve, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para os homens. E ele continua: não para agradar aos homens, mas para agradar ao Senhor. Trabalhem como vocês estivessem fazendo para o Senhor e não para os homens. Isso que eu quero dizer, levar o Senhor para o trabalho. Não é trabalhar olhando para o relógio para ver se a hora já
já passou. Não é trabalhar ali com o corpo mole e tal. Não, se você leva o Senhor para o trabalho, Ele está contigo o tempo todo. E é melhor você usar bem aquele tempo para honrar ao Senhor. Porque é o Senhor que é o teu chefe no final das contas. Nós não estamos mais debaixo de nenhuma autoridade de forma real aos olhos do Senhor. Nós estamos debaixo delas por ordenação de Deus. Mas a grande autoridade sobre mim é o Senhor. E se eu levo essa autoridade comigo ao trabalho, então eu preciso fazer para o Senhor. Eu preciso honrar o meu Senhor. E saber que o meu Senhor me vê. Amém, Jesus. Não é? Ele não só me vê quando ele passa na frente e eu guardo o celular no bolso, desesperado. Ele está comigo o tempo todo. Ele me vê. Não é? Quando o gerente passa e fecha o notebook e tal. Não. O Senhor te vê. O Senhor está contigo. Então leve o Senhor para o seu trabalho. Né? Não pareça ocupado. Esteja ocupado diante do Senhor. E quando você pensar assim sobre o seu trabalho, você precisa dizer: Senhor, eu estou fazendo isso para Ti. Porque eu quero que o Senhor fique satisfeito comigo. Eu quero sair no final do dia dizendo: eu trabalhei para o Senhor. E é por isso que eu sou capaz de enfrentar o sofrimento desse trabalho. Porque eu faço para Ti. Aleluia. Eu faço para o Senhor. Veja, isso não muda a forma como a gente pensa o nosso trabalho. E isso não muda a forma como a gente pensa o sofrimento do trabalho. Muda, porque agora nós olhamos para o Senhor. Vocês já ouviram falar daqueles violinos Stradivarius? São baratinhos, né, esses violinos? Super caros esses violinos. E por quê? Porque eles vêm de uma loja da Itália, porque eles têm um nome italiano? Não. Olha, Antônio Stradivarius, ele era dono daquela loja, ele acreditava que nenhum instrumento deveria sair da sua loja a menos que fosse o mais perfeito possível. E ele faz isso com um motivo. Olha o que ele disse: Deus precisa de violinos para enviar sua música ao mundo. E se algum violino estiver defeituoso, então a música de Deus estará estragada. Isso causou então esse cuidado de perfeição na produção dos violinos, e seus empregados tinham que ter essa noção. Não era só colar madeira ali com madeira, não era só lixar e preparar, eles tinham que fazer o instrumento perfeito, e a cada envio o instrumento tinha que ser o melhor possível. E é por isso que até hoje esses instrumentos são caríssimos, porque por trás, na raiz, estava alguém que queria fazer do seu trabalho simples um trabalho para o Senhor, para honrar o Senhor. Não importa que trabalho fosse. Não sei se eu já contei para vocês aquela história dos 3 trabalhadores de uma pedreira, né? Cada um fazendo a mesma coisa. E aí alguém passa pelo primeiro e pergunta, né? O que você está fazendo? Não está vendo, quebrando pedra. Né? E olha com um olhar ali nervoso. Aí pergunta para o segundo: o que você está fazendo? Eu estou ganhando o pão de cada dia. E aí pergunta para o terceiro: o que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Uau. Claro, essa é uma história ilustrativa, mas veja, os 3 fazendo a mesma coisa, mas com um pensamento totalmente diferente sobre aquilo que eles estão fazendo. Né? Um ali está ocasionalmente para lá, o outro está tentando ganhar alguma coisa, o terceiro está construindo uma catedral. E essa é a visão que ele tem do trabalho simples que ele realiza. Então a orientação que eu dou para vocês, debaixo do que a Escritura nos diz, é: leve o Senhor para o seu trabalho. Faça isso diante do Senhor. Faça o seu trabalho para agradar ao Senhor, ainda que o seu trabalho envolva coisas que você não gosta, ainda que ele seja desagradável em alguma situação, ainda que o seu chefe seja alguém torto, como diz o texto. Faça como fazendo para o Senhor. Amém. Último lugar,
um chamado pessoal. Quero que você leia algo que espero que se surpreenda, mas olha, sempre me surpreende aqui. No verso 21 diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados. Ele está falando de sofrimento aqui. E ele está falando, olha, porquanto para isso é que vocês foram chamados. Uau! É claro que Deus vai, em várias ocasiões, nos dar boas condições, nos dar um momento de tranquilidade, um momento de paz. Mas, de alguma forma, Deus chamou seus servos também para manifestar o sofrimento de Cristo, para experimentar um pouco disso. É isso que Paulo fala quando ele se refere à comunhão da ceia, por exemplo. Às vezes nós trazemos o nosso sofrimento ali como uma manifestação do nosso próprio Senhor. O nosso Senhor sofreu, Ele foi crucificado, Ele morreu, e nós fomos chamados para viver como o nosso Senhor e provavelmente, em muitas ocasiões, sofrer como o nosso Senhor. Isso não é fácil de engolir, não é fácil de digerir, porque, especialmente nos nossos dias atuais, muita mensagem de vitória, libertação e prosperidade e tudo mais. E quando você volta para ler a Escritura, você vê uma mensagem tão diferente, tão chocantemente diferente, e uma delas se encontra aqui. Debaixo disso, debaixo desse sofrimento, olha, foi para isso que vocês foram chamados, porque o Senhor sofreu para dar a vós, a nós todos, exemplo. Uau! Agora, há algum valor no sofrimento? Há alguma coisa, então, de bom? E isso traz a gente para o quarto princípio que eu quero que você guarde. O plano de Deus em relação ao trabalho não é simplesmente que você apareça, mas que você cresça. O plano de Deus não é que você apareça, mas que você cresça. Que você cresça. A vontade de Deus é que com o trabalho, com as coisas boas, com as coisas difíceis, com as facilidades e com as dificuldades, você cresça. E esse é o agir do sofrimento em nós. Ou esse deve ser o agir do sofrimento. E a gente precisa ter a nossa mente clara quanto a isso para enfrentar o sofrimento da maneira como deve ser enfrentado. Há muitos motivos pelos quais o sofrimento se torna importante. Eu vou destacar alguns deles aqui. Número 1. O sofrimento nos mantém puros. Se você volta no primeiro capítulo, Pedro diz que nós, às vezes, enfrentamos o sofrimento como que apurados pelo fogo. Então ele usa aquela figura da metalurgia para falar, olha, para você limpar as impurezas, o sofrimento vem. E o sofrimento vem para apertar, para queimar, para dificultar ali, mas para tirar as impurezas. E o sofrimento, então, ele tem, se você tem a consciência clara quanto a isso, esse papel de te manter puro. Em segundo lugar, o sofrimento, ele te mantém humilde. Você sabe o seu lugar. Você lembra de Paulo, quando fala do espinho na carne, não é? Ele fala, olha, eu tenho um espinho na carne, eu já pedi para o Senhor me tirar. Até 3 vezes eu pedi para o Senhor e ele diz, sem chance. Não foi assim, estou parafraseando. Mas Deus disse, não, a minha graça te basta. Aleluia. E aí Paulo ele conclui dizendo, olha, eu entendi que esse sofrimento vem sobre mim para que eu não me ensoberbeça, para que eu me mantenha humilde. Ele tinha a chance de ser alguém que se ensoberbecesse, não é? De se orgulhar daquilo que ele tinha, tanto de capacidade intelectual que aquele homem tinha, de nível de autoridade que ele tinha encontrado tanto no judaísmo agora como no cristianismo, sendo o apóstolo do Senhor, o poder que Deus revelava através dele de curar até pessoas, de ser curado.
em uma ocasião inesperada, até assustou as pessoas ao redor, várias ocasiões ali na vida de Paulo, tudo isso poderia levar ele a ser um dos homens mais soberbos. Mas Deus coloca algo nele, um sofrimento para manter ele humilde. Amém, Jesus. Humilde. Isso é importante. E em terceiro lugar, o sofrimento te mantém independente. Quando você é levado ao fundo, né, pelo seu sofrimento, você entende o quanto você depende do Senhor. Você sabe que no meio do sofrimento a tua vida de oração cresce. O quanto você busca o Senhor, o quanto você espera no Senhor, o quanto você deposita a sua esperança naquele único que pode fazer qualquer coisa. Aleluia. Então o plano de Deus não é que você apareça, que você simplesmente esteja lá, mas o plano de Deus é que você cresça. Pois para isso somos chamados. Mas eu quero dizer isso porque eu me lembro do trabalho ruim, eu lembro de situações ruins, eu lembro de a vida difícil em alguns momentos, e sim, a vida no geral, para mim, eu posso dizer com alegria, a vida tem sido boa, mas há os seus momentos difíceis, e nos seus momentos difíceis é quando Deus vai me lembrando mais e mais da dependência, da minha necessidade de me humilhar na presença dEle. E da minha necessidade de caminhar em santidade diante do Senhor. Em algumas ocasiões é claro que a gente questiona, mas, poxa, é da vontade de Deus? Esse sofrimento vem da vontade de Deus? Eu posso dizer, olha, sim, vem da vontade de Deus. E vem da vontade de Deus não é porque Ele está brincando com a sua vida, não é porque Ele tem algum prazer masoquista com o sofrimento, não. É porque Ele sabe que aquele sofrimento vai te fazer crescer. Aleluia. E aí Ele te coloca debaixo de algum sofrimento, talvez no seu ambiente de trabalho, talvez com o seu chefe. Mas isso tudo redunda em transformação na sua vida e glória ao Senhor. Então, as coisas que eu quero que você guarde: trabalhe duro, trabalhe bem. Segundo, a vida é uma mistura de coisas boas e ruins, mas use ambas para a proclamação do Evangelho. Terceiro, leve Deus contigo para o teu trabalho. Leve o Senhor contigo. E quarto, o plano de Deus não é que você apareça, mas que você cresça. E isso, meus irmãos, essas ideias, esses princípios, eles certamente vão mudar a sua visão sobre o trabalho, vão te dar uma direção, uma nova direção, mesmo se você estiver em algum momento debaixo de uma liderança cruel. Eu espero que Deus te liberte disso, e ocasionalmente Deus fará. Amém. Mas enquanto você estiver lá, honre ao Senhor, sirva ao Amém, Senhor, Jesus. agrade ao Senhor e manifeste o que é viver diante do Senhor, ainda que debaixo do sofrimento, para a glória dele. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus pela lembrança que o Senhor nos dá na Tua Palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor nos dá direção em áreas muito claras, específicas da nossa vida. E agora, Deus, o Senhor tem nos dado essa direção sobre o trabalho. Na última semana nós ouvimos a Tua direção no cuidado do nosso coração em relação às autoridades e a outras autoridades que o Senhor coloca sobre nós, ó Pai. Todas elas apontam para o Senhor, todas elas manifestam a autoridade do Senhor. E nós queremos, ó Deus, que com esse pensamento o nosso coração se volte a Ti, se volte ao Senhor, ó Deus, e sirva ao Senhor em todas essas ocasiões, para a glória do Teu nome, para a honra do Senhor, ó Deus. Então, se há irmãos entre nós sofrendo no ambiente de trabalho, ó Pai Santo, que na Tua bondade o Senhor reanime seus corações. Amém. E os ajude, ó Deus, a levá-lo com eles, ó Pai. Então, o Senhor esteja com eles no ambiente de trabalho. Brilhe, ó Deus, diante dos olhos do coração dos nossos irmãos, ó Pai, ainda que eles estejam lidando com algum tipo de sofrimento. Ó Pai, há coisas fáceis e há coisas difíceis na nossa vida, nós sabemos disso. E sabemos, ó Deus, que elas não estão debaixo do Teu controle, mas no Teu controle elas nos conduzem para perto do Senhor. Então nos ensine, ó Deus, a depender
dependência, nos ensine a santidade, sim, nos ensine, ó Deus, a humildade diante do Senhor, ó Pai. Nos faça servir-te, ó Deus, como o Senhor deve ser servido. Que a tua honra, ó Deus, seja vista em todo lugar e que o nosso trabalho seja para a glória do teu nome. E assim, ó Deus, como homens no passado viram seus trabalhos simples, como direcionados ao Senhor, como instrumento de adoração ao Senhor, e que trabalhos que duraram séculos, ó Deus, que tiveram impactos e ainda têm impactos nos dias de hoje, ó Deus, que o nosso trabalho, simples como é, direcionado ao Senhor, tem impacto nessa história, ó Deus, impacte agora anos, séculos, ó Deus, milênios, se for da tua vontade, até o nosso Senhor Jesus voltar. Enquanto o Senhor não vem, ó Deus, que o Senhor nos faça enxergar o nosso trabalho para a glória do Senhor, como um trabalho de impacto, ó Deus, para manifestar o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a pensar assim, ajuda-nos a viver assim, ó Deus. Dá-nos alegria de pensar dessa maneira, porque isso agrada ao Senhor. Nós queremos te agradar, te honrar, te louvar, ó Deus. Receba então a nossa adoração, o nosso louvor, ó Pai. Receba o nosso trabalho, o trabalho de nossas mãos, como louvor e honra ao Senhor. Em nome do nosso Rei, Salvador, Senhor sobre todos, Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, cantarmos a última canção dessa noite. Encerrando esse culto, lembrando que o Senhor sofreu, né, por nós. O nosso sacrifício foi o dele. Mas a vitória também, a vitória do Senhor. O Cordeiro que morreu, mas ressuscitou. Ele é digno de todo o nosso louvor. Vamos louvá-lo. Graças é de pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou.
tua mão, meu Deus. Te louvamos no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Glória a Eu Deus. queria uma salva de palmas aqui. Então nós temos aqui 1, 2, 3 componentes novos, né? Na nossa banda. Deus tem nos abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Tem também o Carlos. O Carlos já tocou uma vez. Pela primeira vez hoje a gente tem o Matheus, a Rafaela e a Patrícia, né? Glória a Deus. Eu acostumado a ver. Pô, ele já tá velho também, quer tá velho. Mas enfim, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tem trazido, né, outras pessoas aqui. Estão acostumados sempre a ver, sempre o Elcinho, né? O Elcinho tá todo, né? Todo direto, a Rosana, todo mundo, o Mick. Mas glória a Deus que o Senhor tem trazido novas pessoas para Aleluia. se unir a nós. Louvado seja o nome dele. Amém. Pode sentar, queridos. Pastor. Coisa linda. Só lembrar os homens, se você se inscreveu, amanhã a gente vai ter esse ambiente aqui. Nosso encontro é aqui ou no café? Acho que é no café. Ok. Mas de qualquer forma a gente precisa ajustar o ambiente aqui, então se puderem nos ajudar, colocar as cadeiras no lugar. Que mais? A gente tem as datas aí para inscrição no acampamento, ainda não. Ainda não. Ok, então se preparem, quando liberar a gente vai se inscrever e corram lá porque as vagas são limitadas, né? A gente tem o maior espaço dessa vez, mas ainda assim a gente sabe que o número de pessoas que queriam participar no ano passado era maior do que o espaço que a gente tem hoje. Então, vai ser bom, hein? Vai ser muito Aleluia! bom. Eu estava vendo umas fotos do ano passado, nossa, que saudade. Muito bom. E vai ser bom esse ano também. Então, vamos nos preparar para isso. Bom, é isso, meus irmãos. Do mais, fico feliz em vê-los aqui. Obrigado pelos guerreiros que vieram debaixo da chuva, né, constante do dia. Que Deus abençoe. Que voltem na próxima semana. Amém. E aí, você tá aí amanhã? Opa! Não, como não? Você fez barulho. Como não? Tem que estar aí você. Eu tenho também. Vai estar aí?